Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denilson Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura da Fundo Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. ABC da Macumba, Rodolfo Coelho Cavalcante. A macumba para mim e o candomblé na Bahia, a festa dos pais de santo, chefe da feitiçaria, faz tudo quanto bem quer, com seu instinto cruel na arte da bruxaria. Basta receber espírito, começa sendo falado, para ingressar na macumba fica num quarto, trancado 6 meses, para entrar na lida, nesta miserável vida, o infeliz é batizado. Com 1 ano, o encantado tem força suficiente para fazer qualquer mal, e até onipresente de acordo com a massa, tanto livra uma desgraça, como mata de repente. Rodolfo Coelho Cavalcante, em 1949, escreveu este texto que hoje eu trago aqui para conversar com Josevaldo Santiago, escritor e também pesquisador de literatura, de cultura, para pensar. Este que foi um grande cordelista, um grande nome da literatura de cordel no Brasil, um alagoano que se radicou na Bahia. E daí que eu lanço para você pensar o tema do nosso podcast de hoje, né, que é a tradição religiosa em Salvador e literatura. Como a literatura de cordel tem essa representação negativa nos anos 40 e na escrita de um grande cordelista, e como é hoje a representação da tradição religiosa, das tradições, no plural pode-se dizer, em Salvador. Como é que você enxerga isso? Como você se insere também como escritor, né? Fale um pouco aí, Josevaldo Santiago, Domínio Público, podcast literário, nosso convidado, no primeiro episódio que abre aí os caminhos. Pode falar. Maravilha, maravilha, maravilha. Acho que, inicialmente, Denilson Palumbo, a gente pode começar a nossa conversa, esse bate-papo, pensando mesmo o ofício do Rodolfo, né? Enquanto cordelista, né? Na verdade, eu não vou tratar aqui do ofício, mas como você se refere a ele, né? Utilizando aí um adjetivo grande cordelista, e me parece que ele é um clássico, né? Eu estou dizendo que me parece porque eu não o conhecia, e esse escritor, esse autor do cordel, mas ele é um clássico depois das pesquisas que eu fui fazer a respeito do Rodolfo Coelho Cavalcante. Então não me cabe também aqui falar a respeito do ofício, né? Porque sendo clássico, me parece que ele dominava a técnica do que ele fazia. Então, inclusive outros cordelistas o exaltam, né? Desde o surgimento do Rodolfo Coelho Cavalcante até atualmente existem cordelistas que o exaltam. Acho que o ponto que me interessa aí, e a gente poderia dizer algumas coisas, a gente poderia dizer preconceito, né? O preconceito que ele tem de algo. Acho que a ideia de preconceito, né? Um conceito prévio de algo que não se conhece, também é uma questão muito, como é que eu diria, é muito confortável falar em preconceito, para camuflar uma série de coisas que não são preconceitos, né? Tem a ver, que hoje a gente entende até com crime, né? Que tem a ver com racismo, que é uma prática, né? Ele diz no poema, em um verso, né? Para mim, a macumba, ele vai sinalizar para mim, porque o interessante quando ele diz para mim, ele se coloca em um lugar que vai de fala, em que ele vai situar tudo a partir da pessoa dele. No entanto, o que ele projeta e o que ele vai fazer aí nesse cordel vai se propagar para uma série de pessoas como uma verdade, né, que vai se juntar a práticas sociais de racismo e que vai ajudar a propagar também racismos e que hoje a gente chama de racismo religioso.
É interessante isso tudo também, porque a gente vai pensar o cordel ele tem ali a sua parte de humor, né? E a esse ponto também eu gostaria de tocar antes de pensar alguns versos que estão aqui ecoando na minha cabeça, né? Mas a parte de humor também, será que tudo vale no humor? Né? Então, é uma parte também aí problemática, porque nem tudo vale no humor. Quando o humor ele é utilizado para diminuir, para preconceitos, aí entra a ideia do preconceito mesmo, mas não aquele conceito antecipado daquilo que não se conhece, mas para reforçar, né, os preconceitos que nós temos na sociedade. Esse humor não é interessante. E o Rodolfo também parece que no seu poema, no seu cordel ali tem disso. Agora, sobre o candomblé, propriamente dito, a gente vai ver como é que ele recolhe o que ele vai trazer ali, o que ele escolhe. Ele escolhe a partir de um desconhecido ou a partir de uma mentalidade. Eu não sei se ele é um homem católico ou evangélico ou se não tem religião, né? Mas eu estou situando ele aí dentro de uma tradição judaico-cristã, por isso que eu estou trazendo essas referências. Judaico-cristão em que não consegue olhar o outro com alteridade, não consegue olhar o outro com, o que eu posso dizer, considerando a humanidade do outro. Mas essa humanidade do outro não a partir daquilo que eu sou, mas a partir daquilo que o outro é. Então, se o negro ele é desconsiderado na sua humanidade, também aí será desconsiderado a sua religiosidade. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, houve uma causa que foi vencida pelo povo de Santo, né, em que se falava muito por conta da sacralização de animais, por conta de sacrifício de animais. Então, associações evangélicas entraram em juízo para poder proteger, né, muito preocupados em proteger as pessoas. No entanto, a arguição do advogado Ed Júnior, né, se eu não estou enganado, ele vai dizer que naquele momento ali, no plenário do Supremo Tribunal Federal, estava havendo uma espécie de esquizofrenia, porque ele começou a observar os sapatos de todas as pessoas que ali estavam, eram sapatos de couro muito fino, que, portanto, enquanto as pessoas estavam ali defendendo a questão do não abate de animais, todas aquelas pessoas estavam também utilizando couro de animal. E aí que ele chama de uma espécie de uma esquizofrenia. Eu estou trazendo essa questão aí para a gente pensar também que o desconhecido, ele funciona também quando eu não quero conhecer. O desconhecido é quando eu também me recuso a olhar para o outro. Se eu não olho para o negro enquanto uma humanidade, eu também não vou olhar tudo que vem do negro enquanto a humanidade. E a gente pode ver que a capoeira passou por isso, o samba passou por isso, então a religiosidade negra também perpassa por isso. E a gente encontra todos esses referenciais aí nesses versos do Rodolfo Coelho Cavalcante. Então, eu acho extremamente problemático, né? Mais ainda problemático porque isso se propaga, né? Enquanto clássico do cordel, isso pode ir para as escolas, isso pode formar outras mentalidades, continuar com os preconceitos, e aí a gente cria também uma sociedade em que tudo isso vai ser ou rechaçado enquanto mal ou folclorizado, como que a gente vê muitas das vezes, né? Acho que as primeiras falas que eu posso dizer a respeito dessa questão é essa, né? Tem um outro detalhe, né? Quando você localiza o autor, né, na década de 40, nós também vamos ter aí uma série de pesquisadores, artistas, que a partir daí da década de 40 começam a se interessar, sobretudo estrangeiros, né? Começam a se interessar por essa negritude, por essa pequena África
aqui em Salvador, né? E o próprio Rodolfo Coelho Cavalcante, ele se radica aqui também na cidade, né? Ele é um estrangeiro de Salvador, e eu estou sendo bem barrista aqui para mim. É o alagoano. Ele é um estrangeiro, né? E o cordel tem essa característica, e isso está em debate também, a sua origem, né? Tem gente que defende que o cordel é ibérico, tem uma raiz europeia, e o cordel predomina mais, por exemplo, no Ceará, em Pernambuco, Paraíba, que são estados que, comparados à Bahia, tem um menor número de pessoas negras, né? E aí, nesse sentido, que é pensar a literatura de Salvador como uma literatura negra, né? Então, mesmo que o autor não seja da literatura de cordel, que uma literatura popular pode decidir fazer uma literatura mais sofisticada, vamos dizer assim, pode escrever com algum rebuscamento. Mas como é que você enxerga hoje a literatura na cidade de Salvador, literatura soteropolitana, ou na cidade, no tocante na representação mesmo da religiosidade, o que tem sido desmistificado, né? Porque isso foi nos anos 40, e a gente vai chegar lá aqui, quem nos ouve fica aí com atenção, que a gente vai chegar nas representações positivas do candomblé, que não tem preconceito, que conhecem pouco ou muito, que conhecem o candomblé e a tradição religiosa que é natural daqui da nossa cidade. Isso inclui também o seu trabalho, né? Que é o livro Agô, publicado pela editora Segundo Selo. Mas, para você falar, não falar do seu próprio trabalho, mas você falar de uma forma geral, como é que você vê a representação da tradição religiosa. Isso pode incluir as letras de música também. Eu acho que o espaço do domínio público também, esse podcast entende, é um podcast literário que entende que letras de música são também uma expressão de literatura, né? Então você fala um pouco disso e como é que está hoje essa representação da tradição. Isso é uma questão muito, para mim, delicada, porque eu nem gosto muito da ideia de representação. A representação, hoje fala-se tanto de representação, mas se a gente vai resgatar a ideia de representação, ela começa na mímese, né? É uma ideia grega, e que é uma ideia de pensar um mundo em que você tem um plano real e você tem um plano que é construído, ou seja, que não é real, é apenas um imaginário. E isso aqui falando muito basicamente, né? Só para ilustrar. E aí a gente vai entrar naquilo que é verdade, que não é verdade. Então, no caso de uma perspectiva de matriz africana que eu sigo, que eu vivo, que é um modo de vida, para mim não tem a ideia da representação. Então, por exemplo, se eu pego uma entidade, um caboclo, se eu pego um orixá, um inquice, um vodum, ali não tem nenhuma representação. Aquilo é em si, né? Ontologicamente, aquilo é um ser dentro das suas complexidades e formas de ser, né? Então, eu não parto muito por aí da representação. Agora, eu entendo que por uma questão de movimento político identitário, né, é muito forte a ideia da representação. E aí, a gente vai muito trazer que hoje nós encontramos uma profusão de autores, né? Acho que Salvador, a Bahia, tem vivido um momento literário muito rico, muito importante, em que eu vou trazer aqui a fala da poetisa Mel Adum, que ela vai dizer que é da porteira para dentro ou da porteira para fora, né? Quando a gente fala da porteira para dentro, a gente está falando muito de uma literatura que o professor Henrique Freitas vai definir como literatura terreiro, mas não é uma literatura feita para terreiro, não é uma literatura feita apenas com os elementos da estrutura de terreiro, mas que a partir daí se propaga, se tem formas e modos de fazer literatura, por exemplo, com os provérbios, com os oriquis, e como isso se difunde para toda a nossa sociedade. Então, tudo isso tem sido produzido na literatura contemporânea. E aí tem inúmeros autores, né, que fazem isso, que utilizam outra possibilidades de pensar, por exemplo, os referenciais religiosos. Inclusive, até esse nome religioso é complicado, porque candomblé é muito mais um modo de vida do que uma religião em si, né? Se a gente for pegar o conceito... Olha como isso é complexo, né? A gente começa com religião, com representação,
eu falo de que eu localizo isso dentro de uma perspectiva de uma tradição ocidental grega, e agora eu venho para a religião. Religião que vem de religare, né, que significa de religar. Pronto. Isso também é uma tradição grega. No candomblé a gente não está religando nada, porque nada foi desligado. É uma outra perspectiva. Assim como não tem representação então em si, e sim aquilo que eu não preciso me religar, porque a energia já está comigo. A energia, ela me conduz, né? Eu, enquanto uma pessoa de candomblé, uma pessoa de axé, eu entendo que ainda que eu tenha de passar pelos processos iniciáticos, a energia que me compõe, ela já estava comigo. E isso não é uma representação. E isso é extremamente interessante pensar, diferenciar e dizer que os autores e as autoras, poetas, poetisas, escritores e escritoras, hoje estão muito atentos a isso, compositores também, artistas plásticos também, né? E a gente pode citar, a gente tem artistas plásticos como a Cambi Aldé, que tem o nome também de Cambundo, e também assina como o nome dele próprio, que é Adnelson Cambundo. A gente tem uma artista plástica também chamado Kalundewa, que também é um artista que trata sobre esses referenciais aí dentro das artes plásticas. A gente pode citar aqui sem números de poetas, como a própria Mel Adum, Guilherme Adum, a Lívia Natália. A gente pode trazer a Najara Tavares, os clássicos, né, nossos daqui, como José Carlos Limeira. A gente pode trazer o Landeu Naualê. Então, William Souza. Então, observe quantos nomes já tem aí, outros que têm surgido, lançando livros também, mais velhos, mais novos, porque à medida que entendemos que da porteira para dentro nós também devíamos falar sobre aquilo que nós somos, sem precisar que o outro diga o que nós somos, isso é extremamente importante para pensar não só a nossa religiosidade, mas uma outra possibilidade de civilização para essa sociedade, que é uma civilização a partir dos pressupostos e conhecimentos africanos. Aí você fala de religião, das palavras, né? Isso realmente é tradução, né? Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia, brasileiro já passou de português, é uma letra de um samba. E esse samba sempre me impressionou, porque será que existe essa língua brasileira? Isso é um debate entre os linguistas, mas a gente sabe que na vida cotidiana, no território comum, na vida pública, aí na rua, o linguajar das pessoas é diferente do linguajar do livro, desse oficial. Então, quando você chama atenção para isso, é muito importante, né? Porque como é que faz para traduzir, por exemplo, a go em inglês? Excuse me, o que é isso? Como é que traduz? Não tem tradução, né? E a poesia também tem essa característica, né? E aí, como essas camadas de tradução, elas atrapalham também, criam confusão, né? Na hora de falar o nome das entidades, por exemplo, vou pedir daqui a pouco você recitar um poema que trata de questões vamos botar entre aspas, da religiosidade, do estilo de vida da população brasileira de Solano Trindade, que ele não cita nenhum nome de nenhuma entidade. Então, ou seja, não cita nem Kissi, nem Voodoo, nem Caboclo, nem Orixá, e está falando tudo daquilo. Então, que necessidade tem da gente entender como traduzir sem trair, né? Como estar atento a essas traduções que também corroboram com preconceitos e que também esvaziam conceitos. Querendo ou não, a ideia de bem viver é mais ampla do que a ideia de ser religioso, que inclui a sua vida cotidiana, né? Como qualquer um pode reparar, o candomblé não é domingo na missa, não é um dia na semana. As pessoas vivem todos os dias, não é só naquele dia da festa, do 2 de fevereiro, não é só no dia da lavagem do Bonfim. As pessoas vivem um cotidiano em função disso, né? E isso também tem a ver com poesia, com literatura, né? Você não é escritor só quando está afim, acredite ou não em inspiração, mas
todo dia você lê, todo dia você pesquisa, todo dia tem um trabalho em torno disso. E como é que você tem visto essa questão aí das traduções, dos tradutores do Brasil, quem é que está fazendo esse meio de campo? E aí Salvador, principalmente, que é uma cidade turística, então ela é o tempo todo traduzida para fora, para o gringo poder entender. É isso aqui que é o samba, é isso aqui que é o candomblé, é isso aqui que é... E agora a gente vive um momento de ser você, Jocevaldo Santiago, e tantos outros autores que você já citou e autores, que vão dizer o que é. Você acredita que esse é o momento? Eu acho que tem uma coisa aí, Denison, que os tradutores, desde o Brasil colonial, têm causado muitos problemas, né? Mas aí vamos tentar pensar, e estou aqui muito à vontade para pensar livremente, sem... Enfim, né? Porque é um bate-papo. Mas se a gente pega o próprio autor do cordel que você olhou aí, na década de 40, e a gente pensa um pouquinho antes, né, com a Ruth Landes ali, provavelmente na década de 30, acho que Lawrence Turner também, que é um linguista estadunidense, que vem para cá também para pesquisar, e você trouxe toda a questão da linguagem. Quando a gente vai pegar o Roger Bastide, a gente vai pegar o Pierre Verger, a gente vai pegar o Carimbé, e aí só faz um mapeamento desses estrangeiros que se interessam de alguma forma, tornam-se tradutores. E aí eu vou fazer uma linha, né, uma linha muito verticalizada mesmo, de pensar que essas pessoas, de alguma forma, tenta ter um olhar diferente, mas a linha que eu estou tentando conectar é que eles inauguram um processo que vai cair numa baianidade. O que seria a baianidade? Seria esse caldeirão, essa mistura toda, em que a gente tem... eu estou trazendo isso porque você fala essa imagem da Bahia que vende para fora, né? Então, o que seria essa baianidade? A baianidade é a baianidade que até recentemente a grande cantora Margareth Menezes teve que estar nas redes sociais informando, né, que não participaria das lives porque não tinha patrocínio, né? Ela que tem uma participação fulcral, extremamente importante para o que se chamam, entre aspas, de axé. Também recentemente foi colocado, né, uma pergunta numa live de Thaís Araújo com a Ivete Sangalo. A Thaís Araújo, ela vai lá e questiona da Ivete Sangalo, perguntando, né, por que a Margareth Menezes não é tão grande quanto a Ivete Sangalo? O que a gente pensa, provavelmente, dessa baianidade é que essa baianidade, quando ela se localiza para utilizar das referências negras, elas servem, mas para colocar um negro com voz, para colocar um negro com poder, né, nas decisões, não servem. Essa baianidade, ela surge o quê? Para hoje louvar esse ritmo que se chama axé, que surge no final da década de 70, início da década de 80, mas como um nome preconceituoso que um jornalista deu, porque ele dá o nome de axé muito dentro de uma própria chacota aí, né? É uma chacota. Então, que baianidade é essa? Mas ainda assim, é essa imagem, né, do negro, da capoeira, da baiana, que são vendidas. Essas imagens que são vendidas para fora. Essas imagens que são vendidas para chamar para a Bahia da terra do encanto. Essas traduções aí, elas não condizem, não condizem muito com uma vida cotidiana. O nosso jeito de ser, né, cotidianamente, não significa que é assim porque alguém que está fora desse cotidiano lê como tal. E isso é extremamente delicado e importante, porque assim como os tradutores, lá no início da colonização, fizeram leituras errôneas sobre os povos da terra, os povos originários aqui dessa terra, continuam também, né, essas traduções errôneas. Traduzir é extremamente delicado, traduzir é extremamente complicado, porque precisa um exercício de
recusa do eu, né? Precisa de um exercício, de um olhar em que eu posso ter mais uma aproximação do outro e o outro dentro de uma coletividade, dentro daquilo que ele é, e menos daquilo que eu acho, menos daquilo que deveria ser, menos as minhas crenças. Então, eu acho que um exemplo bacana, e eu gosto muito disso, né, que é um texto que eu acho muito lindo, né? Lindo, 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 que é O Mármore e a Murta, do Viveiro de Castro, né? Que é um antropólogo. Que ele vai fazer uma análise a respeito da civilização, do encontro entre os portugueses e os povos originários. E ele vai dizer que a alma do português, a partir do Antônio Vieira, né? Do sermão do Antônio Vieira, ele vai dizer que a alma do português é uma alma muito do mármore, que é uma alma rígida, que é uma alma que não se abala, né? Enquanto que a alma dos povos da terra, dos povos originários, dos povos indígenas, né, é uma alma moldada ali como uma metáfora da murta, né? Porque é uma vegetação que facilmente ela se modifica a partir do ambiente que ela está. Massa. Ele está dizendo isso aí porque é muito difícil converter. A gente está num período muito dessa evangelização, né? Porque é difícil converter a alma indígena. Ora, tanto o Antônio Vieira, né, quanto as pessoas que fizeram toda aquela catequese fizeram leituras errôneas desses povos. Porque não sai da sua alteridade. Não consegue olhar para o outro. Isso, não conseguir olhar para o outro, é um verdadeiro inferno. E eu acho que é nítido que esses que vieram para cá, em caravelas, né, trouxeram inferno civilizatório, sobretudo. E isso é importante quando a gente vai pensar em tradução. Quando você toca aí na questão de Agô, por exemplo, que é um título, inclusive, que dá um livro de poema meu, e eu vou dizer, não, Agô significa pedido de licença. Porque quando a gente vai perceber, de fato, nas nossas práticas, nos terreiros de candomblé, Agô é muito mais do que pedido de licença. É por isso que no poema eu vou dizer que Agô é reverência. Porque a palavra ela não está solta de um contexto, né, muito maior, muito mais complexo, né, que não posso só chegar ali e olhar no dicionário. Não, Agô é licença. Não é só isso. Acho que é por aí. É isso que você está falando, já remete à oralidade. E por isso que eu trouxe o cordel, e tenho trazido o cordel para esse podcast literário, que é a literatura popular, literatura com marcas da oralidade. Então comunica de forma mais direta. E como a colonização foi essa que impôs uma língua. Então quem impôs a língua é que também está impondo uma tradução, não é? E a gente sabe que tradução literária já respeita mais a coisa, porque assume que toda tradução é uma traição, que você não vai conseguir dar conta de tudo, porque tem que conhecer bem a cultura. E essa é uma questão que já leva a gente para pensar o que é, de novo, Salvador, né? Como se traduz Salvador, quem traduz Salvador na literatura, senão o poder hegemônico que está agenciando aí os discursos, né? E, por exemplo, o Mateus Aleluia, que é um grande compositor, de Eganá Santana, também. E eu quero entrar nesse campo das letras de música, porque eu acho que também tem o seu valor literário dentro do que eu digo de oralidade, né? Quem está dizendo que não separam de forma rígida é porque ainda acredita que religião é só o que está escrito na palavra, na Bíblia. Que o candomblé é uma coisa simples, porque fácil de fazer, porque não tem um manual, não tem uma Bíblia, você não segue ali as coordenadas. Se não tem Bíblia, não tem nada escrito, então é fácil, qualquer um faz. A mesma coisa acontece com a música popular. Mas isso aí o cara não sabe escrever a música na pauta? O cara compõe assim, improvisando? O que é isso?
Não. Você vê que a improvisação na música ganha contornos e forma por causa do jazz, que aí é uma coisa que entra os instrumentos de ópera, piano e coisa e tal. Então é o mesmo projeto de colonização e tal. E aí como a gente pode pensar o poder da música, né? Você está falando do axé. Então tem várias pérolas nesse período dos anos 90 da axé music, de letras de música boas, muito boas. O Olodum tem várias. Matheus Aleluia, um cara, quem não conhece, né? Do Tincoãs, que é um grupo anterior a esse período. E ainda a gente precisa falar para que mais pessoas procurem saber e ouvir a obra de Matheus Aleluia, que é o afro-barroco, né? Queria que você falasse um pouco disso também. Aí, entrando no campo da letra de música, Tigana Santana também, que é um compositor da nossa cidade que sabe tudo de línguas, inclusive, sabedor. Eu acho que dentro da linha das coisas que eu falei aqui, parece que eu estou rechaçando o Ocidente na sua totalidade. Eu não estou fazendo isso aqui, porque existem coisas bacanas dentro do que o Ocidente construiu, mas as coisas ruins elas se sobressaem, né, sobretudo para nós da população negra. E quando você faz, por exemplo, a referência do Matheus Aleluia com afro-barroco, e aí localizar um barroco muito agora contemporâneo, ele consegue pegar tradições diferentes, né, e respeitosamente nessas tradições localizar o que há de melhor, o que há de potente entre elas, né, não misturar, né, mas ao mesmo tempo observar as aproximações e contradições dessas diferenças. E aí está a riqueza, né? Ele tem um documentário que ele fala muito bem sobre isso, de que nesse barroco, é um documentário da TVE que está disponível, inclusive, nas redes sociais de imagem, né? No YouTube. As pessoas podem assistir e ver, né? E ouvir, que é muito bom. E ele vai dizer exatamente disso, que é necessário perceber essa cultura pujante nossa a partir dos referenciais negros, do referencial europeu, mas tudo isso sendo produzido aqui, né? Produzido a partir também do elemento dos povos originários. Ele tem uma música que eu acho que ele faz isso de uma forma muito bonita, né? Que ele vai dizer o seguinte, olha a letra, né? Olodumaré no Orum falou, ó Batalá, desce vai criar, um mundo aprazível de estar, bom para se louvar, que tenha fogo, água e ar. Mandei o Dodua lhe ajudar, Oxalá, vá fazer da Bahia uma terra festeira. Na Bahia, quero um jardim sem nada faltar, jardim de Alá. Obi, Orobô, Orixá, Lemba, Calunga, Mutalambô. Senhor do Bonfim, Santo Antônio e Santa Bárbara, São Francisco Padroeiro, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos Navegantes. Quero mais, uma grande comunhão de amor com meu povo, Banto, Jeje, Queto e Nagô, meus caboclos, pretos velhos e hereis. Deixa gira, girar, com inquices, voduns e orixá. Então, olha como é diferente. Olha como já marca, porque quando a gente vai falar ali do cordel, que você inicia essa conversa, né? E a gente vai percebendo todo o racismo ali contido, não é porque aquele autor estava fora dessa cultura, ele era um estrangeiro que estava olhando. É porque não havia um interesse mesmo da pessoa em olhar sem o próprio olhar, sem o cuidado de entender que o candomblé parte de uma outra perspectiva. Matheus Aleluia aqui, né, um pesquisador, um homem de candomblé, olha para os referenciais do catolicismo, mas com um olhar respeitoso,
E é sobre isso, né? E esse afro-barroco é a possibilidade de do encontro entre perspectivas diferentes e que elas podem conviver com harmonia, sem se sobrepor uma à outra, também perceber as diferenças. Agora, o que não dá é para a gente utilizar uma religiosidade como apêndice da outra. Que é o tal sincretismo, né? Que é a ideia do sincretismo, né? Que teve um momento em que foi necessário estrategicamente dentro da perspectiva negra, né? Mas Mãe Estela de Oxóssi, na década de 90, já disse: a gente não precisa ir para a missa, por exemplo. Nós que somos pessoas de candomblé. O que ela está marcando aí? Ela está marcando que as litúrgicas do candomblé não devem nada ao catolicismo. A gente não precisa da bênção do pároco para fazer nada, e nem tampouco aquilo que se faz depois precisa de uma sacralização do pároco. Não precisa, são coisas completamente diferentes. Não precisa um excluir a outra. É uma coisa que eu estava no poema aí. Eu quero é mais. Quando tem um sincretismo esse aí, ele reduz. Sim. Porque se um é o outro, então em vez de... Eram dois, agora fica um. Qual Sim. que predomina? O oficial e tudo. Isso é curioso também de reparar na literatura, né? Como vai predominando a representação dos orixás. O tal, entre aspas, aqui, nagocentrismo, que o pai Júlio Braga, que é um escritor também, né? O Júlio Braga, inclusive, poderia ser um convidado. O próximo convidado vai ser um EQED. Que é antropólogo também, ele, né? Também, antropólogo. A gente deve falar um pouco sobre essa ideia que foi criada nos âmbitos acadêmicos, para reduzir um pouco e dizer que tinha um sincretismo entre as tradições religiosas de candomblé. E aqui predomina o nagô, isso porque alguma questão política mesmo. Mas que existem respeito, existem lógicas de comunhão, né, nessas comunidades, que é como a gente enxerga, por exemplo, a comunidade das artes, né? Eu vejo assim: o músico faz música e sabe que é poesia, sabe que letra de música é letra de música, poema é poema, mas são a mesma coisa, né? Eu tenho certeza que você, como poeta, reconhece um outro músico e faz, o cara compõe letra de música, mas por que não pode pegar e musicar a sua letra? Por que você também não pode, ao recitar, entoar e cantar? Essas separações, às vezes, são negativas, né? Essa é uma das metas aqui do podcast mesmo, que massa, você trouxe uma letra de música e fazer, não, vou trazer uma letra de música porque também é literatura. Racionais MCs está aí, diz que os meninos não gostam de ler, Racionais MCs está aí há, meu Deus do céu, 30 anos, gerações escutando, as músicas são enormes, eles não gostam de ler, mas se concentram naquilo. Eu falo Racionais MCs, eu falo rap, que está aí nos centros urbanos, em Salvador, tem muito rap, a galera escuta muito, e a poesia falada tem a ver com isso também, né? O rap é também uma forma de expressão literária, e que não tem a ver com o que a gente fala propriamente de religiosidade, que não expressa, não fala em nome de nenhuma entidade, mas eu acho que essa liturgia, digamos assim, que é pautada na oralidade e não na leitura, né? Você vai numa missa, o cara o grosso modo tá lendo um livro, tá lendo a Bíblia, enfim, e os outros estão acompanhando, né? E a liturgia do candomblé, seja na Umbanda, não tem nenhum livro guiando. E é falado ali, então tem uma dinâmica de oralidade muito próxima do que a gente enxerga na recitação de cordel, num samba, numa roda de capoeira. Muito próximo, mas reduzir isso é folclorizar também, né? Que é o que a gente está aqui batendo de frente. Entender como essas práticas efusivas predominam para uma representação de Salvador com coisa de negro. Aí, quando fala em literatura, não. A literatura você vai ter Jorge Amado, que é, não, um sujeito branco do mundo oficial, estudo no internato, se formou, foi bacharel, advogado. E os escritores negros, quer dizer, cadê Luiz Gama? Cadê? A gente fala de Castro Alves mais do que Luiz Gama. E esse é o momento agora de falar mais de Josevaldo Santiago do que do antropólogo que fala sobre. A gente fala mais de Júlio Braga do que de PRVG. PRVG deu sua contribuição, né? Nesse sentido também aqui, quem escuta a gente procurar saber que existem representações da cidade de Salvador, que ela é muito ampla e cresce
uma cidade super urbanizada e é de PRVG de Jorge Amado, é uma cidade mais pacata, né? Que isso tem mudado agora e muda frequentemente, está sempre em crescimento. E sobre essa questão da cidade mesmo, né? Como a gente pode pensar a diversidade, né? Da cidade de Salvador e como isso se revela nas festas populares também, né? Você tem a festa, a Lavagem do Bonfim, tem uma cara. A festa de Iemanjá em fevereiro tem outra. A Lavagem de Itapuã tem outra, né? Como isso tem... Cada bairro tem sua forma de ser. E aí eu estou lembrando aqui, porque eu vou trazer um trecho de Buli Buli, que exalta um orixá, especificamente Xangô, que é uma coisa que eu acho que a gente pode falar, né? Que cada orixá está relacionado, e entidade, com uma localidade na África, né? Com uma cidade inteira. Né? Margareth Menezes falou, Elegibô, cidade reluzente. Né? Então está fazendo referência à cidade de origem e aos feitos daquele orixá em vida. E foi essa a pegada de Buli Buli, né? Orixás em cordel, que eu acho que é um contraponto do que foi o ABC da Macumba, que era a galhofa, aquela esculhambação, uma depreciação de Rodolfo Coelho Cavalcante. E aí você tem Buli Buli, que publicou há 3 anos, se eu não me engano, Orixás em cordel, que vai mostrar os feitos dos orixás. Aí tem um antes de você ler, eu acho que tem uma coisinha, se você me permite. Claro. Que é você trazer a ideia da a leitura. Ela é uma tecnologia extremamente sofisticada. E a gente precisa de todas as leituras. E aí eu vou conectar a leitura aí com algo que nós falamos. Você falou aí a questão da Bíblia, tal, em algum momento. E porque você fazer referência, só porque está escrito, né? Então, o que é escrita e o que é leitura aí? Porque, por exemplo, muito anterior à Bíblia, se a gente for falar de uma questão, uma linha temporal, a gente tem um código de Infá, que, no mínimo, aí os pesquisadores estimam em mais de 20 mil anos. Né? O código de Infá, e que o Infá é jogado, né? Se aprende a ler aquilo ali. E é extremamente sofisticada a leitura, não é adivinhação. É uma leitura que é sofisticada. E aí eu também trago a referência da professora Ana Lúcia Silva de Souza, que ela fez... ela tem um livro chamado, né, Letramento de Reexistência, que ela vai observar como um sujeito como Mano Brown, apenas com 5ª série, consegue ter a qualidade poética que ele tem. Talvez seja um dos grandes poetas contemporâneos que nós temos, é o Mano Brown. E assim, todos os outros que têm as evasões escolares, mas a partir de outros letramentos conseguem se formar sujeitos extremamente sofisticados naquilo que eles fazem com a palavra. E aí a gente para e pensa a respeito dessa sofisticação do que é ler, dessa tecnologia. E nós sempre tivemos isso. Sempre tivemos... as civilizações africanas sempre tiveram a leitura, né, enquanto a leitura e a diversidade linguística. Isso chega para a gente também. Isso chega para a gente também e chega de modo a pensar como essa diversidade convive em África e ainda convive no contexto atual e como isso convive conosco hoje, né? Eu não sou adepto da ideia do nagocentrismo, né, de modo algum, e eu acho que todas as contribuições de todas essas civilizações, no contexto que elas vieram para cá, e aqui se fundem entre aspas, né? Se organizam, cada uma com a sua peculiaridade, mas também entendendo ali elementos comuns, né? Então, eu não sei a quem interessa pensar esse nagocentrismo, mas para mim, enquanto pessoa de candomblé, que é muito dentro de uma nação de Queto, mas a gente tem lá os caboclos, que é uma perspectiva muito mais banto.
a gente tem quitembo, a gente tem rungeve que a gente usa. Então, a gente tem as entidades também Jeje desse panteão. A gente cultua Adã. Então, eu não sei a quem interessa isso, nesses jogos todos aí, mas acreditamos muito que dentro das diferenças a gente consegue sim se harmonizar. Tanto é que quando a gente encontra um irmão, a gente troca a benção dentro da nossa perspectiva e dentro da perspectiva do irmão. Porque é essa consideração, e aí estou falando irmão, obviamente, é irmão no candomblé, né? A gente encontra um outro igual. Então, acho que é isso, e eu acho que é massa você também trazer uma outra perspectiva de cordel, sobretudo com essa figura icônica que é o Buli Buli, né? E uma coisa que você falou, para não deixar dúvidas, é que a oralidade que predomina, isso é meu ver, minha opinião, né? Que predomina, seja na liturgia, seja no samba, como eu disse, é mais uma estratégia do que uma falta de tecnologia de leitura. Foi uma estratégia dos povos durante a colonização aprenderem a fazer as coisas aqui, no falar, com outros códigos visuais, né? A Revolta dos Malês, por exemplo, ela aconteceu toda de forma escrita, né, nos muros. E foi a vantagem que ela foi muito, muito feliz nisso, que rapidamente conseguiu juntar a galera, só que o português também sacou, o colonizador também viu, isso aqui, os caras estão se organizando por essas paredes aqui, e não trouxeram mais os povos africanos, o Hausás, o malês, né, que dominava a tecnologia da escrita. O colonizador sacou, falou, não, vamos trazer a galera que não tem essa tecnologia, e também foi uma estratégia, dizer, não, a gente está aqui só conversando, não, a gente está aqui só fazendo adivinhação, mas ali está rolando ciência, né? Está rolando uma leitura mais sofisticada. E justo nessa questão do adivinho que você falou. Não, o Ifá não é adivinhação, é uma enciclopédia, vamos dizer assim, de 20 mil anos. Ninguém chama de adivinhação o I Ching chinês, então não considera, né? Já tem também esse deslocamento, assim. E aí, Buli Buli, quando ele traz... É um trecho que eu vou ler, né? Xangô se torna rei de Oió. Rei, podemos ser imperador também, foi um império. Para o homem triunfar, olha o que Buli Buli disse, daí quem está escutando aí, o começo, você já ouviu lá os primeiros versos de Rodolfo Coelho Cavalcante, como esses daqui contrastam, né? Para o homem triunfar é preciso estar ciente de que atrás de um pau tem outro. Por mais que seja valente, o homem sempre encontra outro que possa tomar-lhe a frente. Pedir ajuda a quem pode, no momento de ajudar, consultar quem sabe mais, ser humilde e perguntar, seguir o regulamento, servir a quem precisar. A mitologia estuda deuses, semideuses, mitos, magros, gordos, altos, baixos, os horrendos e os bonitos, os que convencem na paz e os que comandam nos gritos. Xangô, pensando em mudar como a sua vida estava, foi consultar o oráculo para ver o que faltava. De acordo os seus conselhos, que providência tomava. O adivinho lhe deu bela orientação que fizesse um sacrifício, reunisse a multidão e desse a roupa do corpo a quem tem a precisão. Que oferecesse búzios, 2 galos, 2 galinhas, 2 pombos e chamasse o povo de todas as casas vizinhas e comesse junto com eles aquelas coisas todinhas. Então, essa é uma representação de um dos feitos de Xangô em vida, né? Então essa representação eu queria que você comentasse assim, como ela é, e o Buli Buli é humilde e diz, não, o pouco que eu sei, e fez a contribuição dele na literatura de cordel, talvez esse seja um marco. O primeiro, isso é um livro, né? Isso é um trecho do livro que reúne vários folhetos de cordel que ele escreveu sobre vários orixás, Xangô um deles. A contribuição dele talvez mais importante hoje para a literatura até brasileira sobre o assunto, porque é justamente no território da literatura de cordel onde tinha essa lacuna, esse vazio. Não tinha nada escrito, com pesquisa, com cuidado, com o devido respeito. E esse é um marco, assim, eu acho. Queria que você comentasse isso
e pensar também nas perspectivas, né? E Bulibuli é um cara que vive em Salvador há muito tempo, né? Na verdade, vive em Camaçari, aqui em Salvador, e é do interior também, como isso compõe a cidade de Salvador, que já é outro tema, né? Que Salvador já é cosmopolita por si, né? O povo de... Quando a gente fala o povo de Oió, a gente tá falando de outro continente, né? A gente tá falando de... Você falou de Queto, também é um outro reino e outro continente. Então, tem perspectivas cosmopolíticas de um povo cosmopolita. Salvador é cosmopolita e por causa do povo negro, né? E se as festas de populares hoje são afamadas no mundo inteiro, se o Carnaval da Bahia atrai pessoas no mundo inteiro, é por causa da cultura negra, que já por si já é cosmopolita e diversa e pressiona por essa diversidade, né? E o que a gente pensa é que a literatura consiga também chegar ser traduzida, bem traduzida, que esse cordel consiga propagar, que o agô também chegue mais longe. Tem uma questão dentro disso tudo que é bacana. A gente estava falando sobre a tecnologia da leitura, né? E eu acredito, a escrita ela é muito recente, né? A oralidade ela é muito mais potente, porque ela trouxe tudo pra gente. Então, mas a escrita ela é muito, muito recente na história geral, que a gente chama da história da humanidade, para ilustrar melhor. Então, quase tudo era na oralidade. E a oralidade, ela, inclusive, ela consegue manter muito mais do que a escrita, consegue manter mais viva qualquer coisa, as coisas, consegue manter as coisas vivas muito mais do que a própria escrita. O que pode parecer contraditório, né? Não, as pessoas vão esquecer. Mas faça um livro entrar no esquecimento do que um... Então, é nessa perspectiva aí que a gente vai trazer de onde que é que Bulibuli tira para poder fazer essas histórias. A gente pode fazer uma aproximação aqui, muito, enquanto você estava lendo, eu estava pensando, a gente pode fazer uma aproximação que é muito feliz entre Bulibuli e Soyinka, que é um autor nigeriano, né, prêmio Nobel da Literatura na década de 80, se não me engano, no final da década de 80, e que traz os referenciais dos orixás para construir a sua teatralidade, para construir os seus personagens. Isso que o Bulibuli fez. Isso foi a partir de quê? Isso foi a partir de uma oralidade. Se eu localizo que o código de Infá é antigo, muito antigo, mais de 20 mil anos, todas aqueles caminhos, aquelas possibilidades de caminhos adurais, oriquis, que estão ali no código de Ifá, isso é a partir da memória. Porque até então não era escrito. Então, os Jeli, que é uma possibilidade de a gente chamar os contadores de histórias, os narradores, porque a gente sabe também, a partir do ensinamento de uma irmã que trabalha com literatura afro-infantil, Nini Kemba Nayo, ela fala muito que griot é um termo francês, né? Então, um termo, exatamente. Mas no Mali, a gente tem os Jeli, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas Jeli, para sinalizar esses homens e mulheres que têm na memória todo um povo, né? Que carrega ali a historiografia de todo um povo. Assim, nas outras civilizações também, né? Os Obás, na Nigéria, também tem lá os seus historiadores que também carregam as suas linhagens a partir da oralidade. Isso chega para a gente. É muito recente alguns ensinamentos no candomblé, sobretudo da parte historiográfica, mas não de fundamento, né, estarem escritos. Muito recentemente. Existe certo confronto entre o grafocentrismo, falar a palavra bonita, né? Uhum. Tudo tem que ter uma representação aí, sim, num código escrito, e tem que estar no papel para poder ser real. Mas isso não é pra gente, sim, por exemplo, né? E também não se está negando, né? Mas não é pra gente.
Olha o que a gente estava falando sobre, trazendo a referencialidade aí do letramento de resistência, quando a gente toca ali no nome do poeta Mano Brown. É através da oralidade também. Isso escapa. E isso é lindo, porque sai de uma constituição ali apenas religiosa e vai para a vida. Vai para a vida. Eu acho que o Mano Brown tem tudo a ver com o que a gente está falando, sabe? De tradição religiosa. O discurso dele, entre aspas, é gospel, né? Entre aspas, porque gospel também é um termo de outra língua, né? Língua germânica, que eu não saberia traduzir muito bem. Mas ele sempre, no discurso dele, não estou falando no verso, na poesia em si, mas ele sempre faz você pensar sobre questões espirituais. Seja nas histórias aí, para quem conhece o Racionais, né? Eu acho que o Racionais ele já trata de cidade de uma forma que qualquer pessoa numa cidade grande como Salvador, numa capital, se identifica. Tem conflitos ali, questão da falta de emprego, a questão da violência policial, e a visão do poeta sempre vendo aquilo de uma forma mais ampla. Ele está denunciando também, mas epa, e aí, a gente vai ficar nessa para sempre? O Mágico de Oz, né? Ou os pensamentos que um cara pode ter durante uma ação policial, ele sendo a vítima, ele sendo o bandido. E tudo isso aparece através da oralidade, que tem outra dinâmica também. Isso aparece no cordel. Como cada estrofe pode mudar. Tá aqui falando como narrador, depois pode entrar o personagem falando. E sai, e entra. Então, a literatura de cordel, ela tem um fluxo que é muito desse aqui, do bate-papo, da conversa. Um folheto de cordel, às vezes parece que você acompanhou, viu duas pessoas conversando, viu um cara contando uma história pro outro, né? Então isso é que é massa. Parece até uma peleja, né? Peleja é isso, são dois caras se degladiando e é uma brincadeira, é jocoso. Esculhamba o outro totalmente, ele esculhamba porque você é baixinho, né? O freestyle, um esculhambando o outro. Você me esculhamba porque eu sou magro, eu esculhamba porque você é baixo, o outro porque é gordo, porque é mal, porque tá usando uma camisa estragada, sua camisa tá furada, a sua não tá passada. Você não passou a camisa, você tá devendo na quitanda, e começa a esculhambação e no final todo mundo se abraça, né? Aproveito e mando um salve aqui para Adalmi Chabi, o homem do Sarau Mandaia, fez aniversário há pouco aí, né? É um poeta também, né? Tática prática da poesia. E aí já chegando nesses finais, é o momento de você falar seus domínios aí. Antes de gente chegar no final, acho que tem uma parte interessante que eu não gostaria de deixar escapar dentro algumas coisas, né? Dentro dessa conversa. E aí é jogar mesmo a tarê na conversa, jogar uma pimenta na coisa, né? A gente pode observar nessas tradições religiosas aqui de Salvador, tentando fazer uma cartografia, por exemplo, que a gente não pode deixar de observar que as tradições negras, né, mesmo fora do candomblé, elas sustentam uma certa perspectiva religiosa popular. Então, quando a gente vai olhar as grandes festas, né, religiosas de Salvador, né, quando a gente olha o Senhor do Bonfim, quando a gente olha a Conceição da Praia, quando a gente olha a festa de Santa Bárbara, eu fico pensando, São Lázaro, o que seriam dessas festas se não tivesse a presença negra? E aí a presença não é só uma presença física de representação, não. É uma força, é um modo de ser, é um modo de relacionamento com a vida que termina sendo um relacionamento com o sagrado. E isso tem um nome, é axé. Tem um nome muito bonito, né? Não é axé music, não. Axé music inclusive a gente pode chamá-lo de um Frankenstein, que é uma outra parada lá, né? Mas é axé de fato, axé, né? Que tem a ver com a nossa força, que eu acho que estou conectando aí com a ideia de que alguns etnólogos chamam de força vital. Então, inclusive até o 2 de julho, né, que é uma festa máxima aqui da cidade de Salvador, ela também, da Bahia sobretudo, né, por conta da independência da Bahia. A independência do Brasil. É a independência do Brasil. Vai ter um episódio só para falar disso aí. Ela é forte sobretudo por conta da presença de quem? Dos caboclos, das caboclas, dos negros, dos preto velhos e tal.
É isso. A gente tem que pensar muito o quanto nós somos ricos. A gente precisa ter orgulho disso. A gente precisa ter orgulho da civilização, do projeto civilizatório, né, que nos foi negado, mas enquanto ser, nós conseguimos, apesar de tudo, apesar dos assassinatos oficiais e não oficiais, apesar da fome, apesar dessa pandemia miserável que está aí, né, a gente continua com o nosso axé sobrevivendo, e nós vamos sobreviver. Nenhum projeto de destruição, né, conseguiu parar o que nós somos. Porque não é simplesmente o meu corpo, né, que eu posso sair ali daqui a pouco e tombar. É porque é muito mais forte do que isso. Porque nesse país que tem essa política de morte das pessoas negras, né, e esse Estado que tem essa política de morte de pessoas negras, oficialmente, né, o quanto que essa polícia daqui de Salvador mata. Então, que projeto de cidade é esse? Que projeto de cidade que o nosso corpo serve para vender, né, carnaval e festa, né, mas é o mesmo corpo que vai ser abatido? Que cidade é essa que a gente vai pensar o carnaval em que eu sirvo para sustentar todo o carnaval? Porque não são as cervejarias que sustentam o carnaval. O que sustenta o carnaval são as pessoas que vendem para as cervejarias. E a gente pode ver que essas pessoas estão lá uma semana antes do carnaval, né, na Avenida, na Ondina, na Barra, né, pegando os seus isopores para sustentar. São essas pessoas negras que precisam de assistência e ajuda e não têm. Então, essa cidade, ela é uma cidade, né, que algumas pessoas vão dizer que são antinegras. E a gente não pode perder e deixar de olhar para isso, né? Então, eu gostaria muito de dizer essas coisas, porque são importantes. E, enquanto contraponto, né, também ali na década de 40, a gente tem o Solano Trindade, e que ele tem um poema que eu acho que vai de encontro ao poema que você leu no início, né? E é um poema lindo, né? E é para isso mesmo que eu trago um texto, para quem escuta a gente e ficar com vontade de assistir os outros episódios, tem essa forma aí, coloca um texto para a gente divergir. Porque é isso aí, tem que criticar, tem que ler. Pode ser um ótimo autor, pode ser Carlos Drummond de Andrade, sabe? Eu posso discordar em algum assunto. Preciso exercitar meu poder de crítica, né? E aí, esse é o momento também para você. Agora você vai ler e a gente vai chegando nos finais. É tudo nosso, é seu domínio. Você vai ler o que você quiser e falar mais o que você quiser. Mandar um salve aí para a galera da Saramandaia já, que é a tática prática da poesia. Léo e Xabi, que recita poesia bonita. Você vai recitar poesia, eu vou logo lembrar daqueles tempos de saraus, que logo menos a gente vai poder se aglomerar. Importante. Velho atabaque, velho atabaque, quantas coisas você falou para mim, quantos poemas você anunciou, quantas poesias você me inspirou, às vezes cheio de banzo, às vezes de alegria, de âmbar rítmica, cachaça melódica, repetição telúrica, maracatu triste, mas gostoso como mulher. Triste maracatu, escravo vestido de rei, loada distante do corpo e pertinho da alma, negra sem desodorante com cheiro gostoso de mulher africana, zabumba batucando na alma do eu. Um velho atabaque, madeira de lei, couro de animais, mãos negras lhe batem. E o seu choro é música. E com sua música dançam homens, inspirados de luxúria e procriação. Velho atabaque, gerador de humanidades. Isso aqui é uma riqueza. Uma riqueza. Você falou aí, eu lembrei do que fala Nelson Maca. Tamborismo, né? Sim. Que é uma ideia muito feliz, que qualquer um pode verificar, basta atentar um pouco a escuta e fez, essa tal literatura negra que tanto fala aí, que Nelson Maca produz, que você também produz, que Nelson Solano Trindade produziu,
ela não tem lirismo, né? Ela tem um tamborismo, um apelo muito bem pensado para os sons da bumba batuca, e que isso pode ser facilmente cantado, musicado, virar um samba. Esses limiares são mais estreitos, né? Aproveita e manda um salve também para Nelson Maga, que tá tudo em casa, tudo nosso. Espero que esse podcast siga aí com mais patrocínios e tudo nosso mesmo. Chamar mais gente ainda. Mandingo também vem pra cá, logo menos. Maravilha, Mandingo. Pra falar o que ele quiser. Do Pelourinho, o episódio sobre o Pelourinho, aí Mandingo, Quilombo Sicília. Importante localizar ali para contrapor, né? Salvador Negro recuou, muito como um rei. São narrativas outras. Para marcar essa outra possibilidade, né? Eu trouxe aqui a referência da Mel Adum, que fala que é uma poetisa, uma intelectual. E da editora Alguns Toques, né? Que da editora Alguns Toques, né? Com Guilherme Adum também, tal. Que está nos Estados Unidos. Exatamente. Aí, internacional. Que tem um trabalho muito importante, né? Com a literatura feita a partir de Salvador, da Bahia. E aí eu vou trazer outra minimosinha ou minimosine, né? Como ensina também o professor Silvio Roberto, que é um professor de latim da UNEB, e ele gosta desse poema. Ele fala muito, para mim, o quanto as estátuas gregas não eram estátuas brancas, eram estátuas coloridas, né? E a Minimosine, ela é a deusa, né, da memória, né? Ela é a mãe das musas, tida como a deusa da memória. Então, esse poema ele traz outra Minimosine. E eu trago aqui a referência da Mel Adum por conta do que eu disse do verso dela, né? Da porteira para dentro ou da porteira para fora. Quando é da porteira para dentro, a gente vai pensar a nossa musa de uma outra forma, que é mais ou menos isso aqui. A menina dos meus olhos é negra. 7ª filha de Sete, cria de Ogunté, atravessar o oceano desde o rio Ogum. Na garganta, dissolve os giros da boa lírica e se faz musa. O sonho que inspira é o metal arranhando o esmeril, a lâmina doce da escrita. Porque a nossa escrita, além de ser vida, ela também é uma escrita para cortar. É uma escrita porque a gente precisa cortar para a nossa sobrevivência. Acho que é isso. Eu agradeço muito o convite. Foi muito bacana esse bate-papo, né, desse podcast literário. Desejo muita boa sorte ao projeto, né, e que ele se propague e tenha outros desdobramentos a partir dele. E é isso aí, estamos juntos. Estamos juntos. E o rio se cala, mas há quem não saiba que ele é fundo. Viva a Natália. Viva a Natália. E assim, a gente chega ao final do Domínio Público Podcast Literário. Participa do programa Aldir Blanc, na Bahia. Lei Emergencial de Cultura. É Prêmio Jorge Portugal das Artes. Tá certo? E é tudo nosso.